Olá, tudo bem com vocês? Tudo? Vamos lá. Vamos a continuidade do nosso assunto, né? Do poder das palavras, né? O que você tem falado, como que anda a sua conversação, né? Como você é conhecido, como você é conhecida pelo que você fala, né, a teu respeito e também a respeito de outras pessoas. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça, curte, compartilha, comenta, deixa o seu comentário aí se você já teve alguma experiência, né? O que essa palavra, o que você aprendeu com essa palavra, e compartilha para alguém, se inscreve aí, dá um apoio para a pastora aí, tá bom? Deus abençoe, vamos lá. Então você lembra que a gente falou sobre aquele versículo, né? Que tá lá em Tiago no capítulo 1. Eu quero começar aqui falando sobre isso, que a gente vai voltar ali na lista do nunca mais, né? Eu quero comentar alguma coisa daquela lista ali com vocês, mas eu quero iniciar esse vídeo falando sobre esse texto de Tiago. Olha que importante isso, gente. Tiago 1, do 19 até o 22, ele vai dizer assim, ó: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Lembra que, se você observar, a gente vem de uma sequência de vídeos, né, falando sobre o pensamento, sobre as emoções, sobre o coração, que nada mais é aqui, ó, a mente. Tenham isso em mente, gravem isso na mente de vocês. É sobre isso que vocês precisam pensar. Aí ele diz assim, ó: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Se você é uma pessoa que você é pronto para ouvir, e esse pronto para ouvir, assim, seja o que for, que nem sempre a gente não domina os outros, a gente não tem controle sobre os outros. Então, a gente não vai ouvir só o que a gente quer, a gente também vai ouvir coisas que a gente não quer. Então, quando você é pronto para ouvir e você é tardio em falar, você tem um tempo de raciocínio, né? E se você fizer a gestão dessa emoção, se você conseguir refletir, você reflita assim. Tem umas dicas que eu vou ensinar para você que é super poderosa e que eu aprendi com o Espírito Santo, isso, que a gente pode fazer isso. Você sempre tem que pensar assim, ó. Uma pessoa, quando ela vem te atacar, uma pessoa, quando ela é capaz de abordar você, falar, ser grossa, ser estúpida, agredir, te ofender, você sempre tem que olhar para ela. Nunca se prender no que ela tá falando. Primeiro olha para ela. Analisa a vida dela, pensa assim: nossa, por que será? Isso é uma estratégia boa, que você já cria na tua mente uma defesa para você mesmo. Você se protege quando você consegue gerir o que está acontecendo. Então a pessoa, você pensa assim: meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Coitada, essa pessoa tá mal. Porque assim, quando uma pessoa ela vem carregada para atacar, ela não tá bem. Ela não tá bem. Ou ela tá frustrada no relacionamento, ou ela tá intoxicada com alguma situação que aconteceu, ela não tá feliz. É ela que tem o problema. E aí é tão incrível, porque uma pessoa descontrolada, ela consegue contaminar os outros. Porque tá todo mundo desequilibrado emocionalmente. A gente não tá lembrando da palavra. Olha o que a palavra diz. Você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque na ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, todas as vezes que eu ouço, a gente cai nisso, né?
Quem nunca? Não tô aqui para dizer que eu nunca fiz isso. Eu tô aqui para dizer que a gente precisa melhorar todo dia. Quando eu falo para você, eu tô pensando em mim também, na palavra. Então a outra pessoa, ela tá falando e aí você pensa, puxa vida, ela que o problema tá com ela, não tá comigo. E quando você demora para se irar, porque quando você se ira e fala e discute, porque daí o que o mundo, qual que é a regra? Eu não vou levar desaforo para casa. Eu sou crente, mas não sou capacho do diabo, não é assim? Eu sou crente, mas eu não sou tapete. Que não vai me pisar. Falou, eu falei também. Que feio. E aí a gente vai contar para as outras pessoas. Ah, porque o fulano pegou e falou isso para mim. E aí eu peguei e falei também para ele. Você não percebe que você se colocou num lugar igual a outra pessoa. Você está contando porque você achou feio o que a pessoa fez? Ela te agrediu, foi grossa com você, te ofendeu, falou coisas horríveis para você. É feio isso, né? Mas o que foi que você fez? Você fez o mesmo que ele? Então você é igual a ele. Você entendeu? Você viu que pegadinha do diabo aí? A gente, para se defender, a gente ataca também. Então eu sou igual a outra pessoa. No que eu sou diferente dela? Que terrível isso, né, gente? É coisa pra gente aprender, é coisa pra gente pensar. Você pode pensar, a Bíblia diz que você pode. Se a palavra diz que você pode, você pode. Pode. Se aqui tá falando que nós somos capazes de nos controlar, ser pronto para ouvir, tardio no falar e tardio para se irar, isso é possível. A palavra não ia pedir para você fazer algo que você não fosse capaz. Aí ele diz assim, ó, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, sabe? Uma impureza moral, porque bateu, levou, entendeu? O bateu, levou é contrário à palavra de Deus que diz que se você levar numa face, você dá a outra. Quando que a gente vai querer praticar a palavra de Deus? As pessoas dentro da igreja estão querendo fazer igual no mundo. Não, dentro da igreja eu preciso ser diferente. Capaz mesmo, dá. Se bater de um lado eu vou ter que dar outra. Gente, não é contra mim que você precisa ficar revoltado e dizer que não vai fazer. É a tua Bíblia. Você já leu aí? É a tua Bíblia. Na tua Bíblia também fala isso, sabia? É a mesma Bíblia. Se você pegar aí Tiago para ler, você vai ver que tá falando a mesma coisa que eu tô lendo aqui. Às vezes muda um pouquinho a versão, a linguagem, né? Mas a moral é a mesma, que é o mesmo que tá escrito, que se você levar numa face, você oferece a outra. E aí diz assim, ó, então, livrem-se de toda essa impureza moral, essa moda aí do mundo que diz que você bateu, levou, que eu não levo desaforo para casa, que eu, sabe, esse papo todo, toda essa questão aí, se livre disso. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Você viu, gente? A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a gente. E não é só salvar dessa situação, mas quando eu obedeço a palavra de Deus, existe uma garantia, uma certeza em mim de salvação eterna. A palavra, ela é vida, ela é luz, ela é a solução, ela é a resposta, ela é o caminho, ela vai me salvar. Olha que tremendo isso. Aí ela diz, a palavra que é implantada em vocês. A palavra está implantada em você. Aí ele diz, o versículo que a gente citou, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Você está na igreja, você ouve a palavra, você ouve uma revelação, uma profecia. Ai, que lindo, chorei, me acabei, falei em línguas e não sei o que, e fui para casa. Quando eu chego em casa,
eu esqueci já da palavra, não lembro mais, eu faço do meu jeito, o que prevalece são as crenças limitantes, porque a palavra de Deus é só na igreja. Você tá entendendo? Eu preciso praticar. O que a palavra... Você consegue entender que ele deu um conselho aqui? Olha, vocês precisam ter isso em mente, gente. Vocês precisam ser pronto para ouvir, tardio para falar. Ontem mesmo eu passei por uma situação em que eu perdi a oportunidade de, não é fora, é dentro de casa. Porque nós somos desafiados, os nossos familiares, o cônjuge, os filhos, eles são como lixa que Deus trouxe para a nossa vida. Sabe o que acontece? Vai nos lixando e nos tornando melhor, fazendo com que a gente chegue à forma exata que Deus espera e acredita que nós somos capazes de chegar. Então é dentro de casa que está o nosso maior desafio. Porque fora é mais fácil. Agora, dentro de casa, nós somos quem somos. Não existe máscara. Mas e daí eu falo para você, se essa qualidade de vida que a palavra de Deus traz para nós, se nós não exercermos primeiro na nossa casa, o que a gente quer? A quem nós vamos influenciar? Se quem é para ser influenciado é quem convive com a gente. Se a gente não consegue influenciar em casa, vai influenciar quem? Não é verdade? Então a gente precisa ter isso em mente, sabe? O que Deus espera de nós? Que a gente aprenda o que está escrito na Bíblia e que a gente consiga praticar aquilo. Essa lista, se você anotou, né, a lista que a gente falou no outro vídeo, a lista do Nunca Mais, quem sabe até eu vou deixar anotado aí para você. É tão importante, ou você pode pausar o vídeo, né, e ir pegando os textos e meditando na palavra de Deus, né? Nós temos embasamento bíblico, gente. Está escrito na palavra, a palavra de Deus, ela é completa, ela tem palavra para os nossos questionamentos internos. A palavra nos ensina como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom servo, uma boa serva, um bom amigo, uma boa amiga. A palavra de Deus é completa. Ela vai trazer luz para você em todas as áreas da sua vida. Para ajudar você a ser uma pessoa salva. Porque as pessoas, elas escolhem. Nós somos livres. E nós escolhemos no que acreditar. Você só precisa ter consciência de que tudo tem uma consequência, né? Eu sigo a Bíblia. Por quê? Porque eu acredito que ela é a palavra de Deus. E que nela está a vontade de Deus para mim. E eu acredito nesse plano. Deve ser muito horrível a pessoa não saber de onde veio, para onde vai, uma bagunça, ela não sabe quem ela é. É por isso que ela está cheia de complexo, ela é muito influenciável. E aí ela funciona, ela vai... o famoso Maria vai com as outras, né? Aonde tá a multidão, ela tá. Ela quer estar na moda, ela quer, sabe? É uma pessoa que não tem uma identidade firmada. Deve ser horrível não saber quem é em Jesus. Não saber quem você é para a vida. Na vida, no mundo. De onde você veio? Para onde você vai? Eu desejo do fundo do meu coração que você possa ter uma experiência, nem que seja por curiosidade. Faça como Augusto Cury. Vá ler a Bíblia, né? As pessoas, elas costumam, assim, o perigoso, gente, das crenças limitantes, que quando você tem... O que é uma crença limitante? Vou explicar para você. Uma crença limitante, ela pode ter sido impregnada em nós na infância, né? Como que você cresceu vendo os seus pais
falarem sobre fé, amor, dinheiro, todos os assuntos. Então, assim, o que você aprendeu do seu pai e da sua mãe, as pessoas costumam dizer assim: ah, eu sou dessa religião porque o meu pai era. Então, o meu pai era, eu preciso ser fiel ao meu pai e eu... Você entendeu? É uma crença limitante, porque você já estudou se é isso mesmo? Só porque o teu pai fazia, isso é certo fazer? E na verdade, assim, quando que é uma crença limitante? Quando foi uma coisa que deu certo, que, né, tal, tipo, você olha hoje, você se encaixa, você é alguém que você tá em sintonia, você entende, você é inteligente, isso, assim, trouxe liberdade, você é alguém que não tem nada, não tem bloqueios, não tem nada que te prenda. Foi isso que você aprendeu dos seus pais, seu pai e sua mãe? Ok. Então, isso não limitou. Isso não foi algo que criou um bloqueio para você. A crença limitante, ela se encaixa dentro daquilo que você está vivendo como uma verdade, mas aquilo está bloqueando você. Você não rompe, você não flui. E eu tô numa fase de aprendizado. E a gente, quando a gente ouve uma frase que a gente não conhece, a pessoa já pensa: ai meu Deus, será que é um assunto da nova era? Ai, será que isso daí é de Deus? Crença limitante nada mais é você ter uma crença, uma fé em algo que te bloqueia, ao invés de te liberar para a vida, ao invés de te dar sucesso, ao invés de te jogar com liberdade, você ser alguém que você é exemplo, você ser alguém que alguém olha para você e fala: meu Deus, eu quero te ver como um modelo, entendeu? Então a crença limitante, ela bloqueia, são coisas que a pessoa acredita que é uma verdade, porque herdou do pai e da mãe que vai morrer naquilo. Aí se juntar a crença limitante com a síndrome de Gabriela, danou-se, né? Porque é bem isso, a crença limitante limita a pessoa e ela fica naquela síndrome que eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tudo bem, tá tudo certo. Se é isso que você quer pra tua vida, você não quer conhecer o novo, você não quer saber o que traz essa liberdade. Eu sou uma pessoa que, assim, ó, não sou melhor do que ninguém, eu tenho muito a aprender nessa vida, mas eu posso ainda olhar à minha volta e não ver tudo aquilo. Eu ainda não estou no lugar que eu quero chegar, você entendeu? Eu tenho um caminho aí pela frente, mas, gente, em Jesus, que delícia que é você ir para a palavra e você perceber que você é livre, você aprende que você não é prisioneiro. Estar em Jesus é ser livre. Não, meu pai era cristão. E eu sou cristã porque meu pai era cristão. Me influenciou, é verdade. Mas eu não aceitei viver do jeito que meu pai viveu. Porque o meu pai tinha um entendimento, um conhecimento sobre as coisas. Ele não sabia ler nem escrever, era limitado. E eu tive o privilégio, né, de aprender a ler e escrever, então eu posso estudar. Então eu sigo, não é por causa, não tô aqui só porque foi o que o meu pai fez, eu tô aqui porque o meu pai fez, me influenciou, me mostrou o caminho e eu me apaixonei porque existe verdade, porque eu aprendi e eu aprendo todo dia com a palavra de Deus e é aqui que eu quero, é essa verdade que eu quero para minha vida, porque me dá um destino eterno. Essa palavra que eu obedeço, ela indica para a eternidade e é lá que eu quero estar. Você está entendendo? Então, que você seja livre na palavra, que você descubra que estudar a Bíblia é algo saudável, traz uma clareza para a tua mente, sabe? Abre os seus olhos espirituais e eu desejo isso para você. Que você viva essa verdade, que você aprenda a falar o que a Bíblia diz que você é. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E você? Eu desejo essa verdade para a sua vida também, tá bom?
Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo. Deus abençoe.